Olá pessoas, nesta aula nós vamos falar sobre magnetismo, contemplando as seguintes habilidades: observação ou representação para formular hipóteses sobre a direção do campo magnético, identificar as linhas do campo magnético e reconhecer os pontos magnéticos de um ímã, e por fim, representar o campo magnético de um ímã utilizando linguagem icônica de pontos, traços ou linhas. O termo magnetismo surgiu inicialmente com os gregos, e eles deram esse nome devido à magnésia da região da ilha de Magna, por causa de um minério que chamava magnetita. Era um ímã natural. E esse minério, ele tem, a propriedade de atrair objetos ferrosos sem precisar ter contato físico. O ímã ele vai ter é um material que tem diversas propriedades. A principal dela, para que ele seja um ímã, é necessário que ele tenha magnetismo. Ele tenha esse campo magnético. E aí a gente pode ter ímãs naturais, que pode ser a pedra, vindo da pedra magnetita ou de outros minérios, ou um ímã artificial. A gente tem, por exemplo, os eletroímãs, que é a grande diferença deles. Com os ímãs naturais, por exemplo, os ímãs naturais, em nenhum momento a gente consegue parar ele, desligar, encerrar o campo magnético. Já o eletroímã, eu tenho como controlar isso. Todos os ímãs, eles sempre terão dois polos, o polo norte e o polo sul. Não existe um ímã monopolo. O que é monopolo? Não existe um ímã com um polo só. Se eu tentar juntar dois ímãs, eles serão atraídos quando? Quando eu tentar juntar o polo sul com o polo norte. Sabe aquela historinha dos opostos se atraem? Acontece aqui. Já se eu tentar juntar dois ímãs pelo polo sul, ambos, eles serão repelidos. O mesmo acontecerá se eu tentar juntar pelo polo norte. Então, os opostos se atraem, os iguais se repelem. A principal propriedade dos ímãs é a inseparabilidade dos polos. Como eu disse, o ímã ele sempre vai ter dois polos. Tá, e se eu cortar esse ímã ao meio, o que vai acontecer? Eu posso cortar, só que a partir do momento que eu corto, ele continua tendo dois polos. Então, eu cortei, aqui era o norte, aqui seguiu sendo o norte. Aqui era o sul, aqui seguiu sendo o sul. O ímã tem dois polos. Se aqui é o norte, sobrou aqui para ser o sul. E se aqui é o sul, aqui só pode ser o meu norte. Se eu quiser cortar novamente esse ímã, poderei cortar também. E o que vai acontecer? A mesma coisa. Eu terei o norte, mas a partir do momento que eu cortei, o outro lado será o meu sul. Terei o meu sul e o polo que sobrou na extremidade será o meu norte. E o mesmo acontecerá com esse pedaço. Se eu quiser cortar novamente aqui, seguirá da mesma forma. Nunca ele terá um único polo. Posso deixar ele em pedacinhos, ele sempre vai se manter com dois polos, o polo norte e o polo sul. Outra propriedade importante do campo magnético, uma característica, é que ele possui o magnetismo, o campo magnético. O que são eles? É um campo, são linhas imaginárias em torno, uma força muito maior quando está próxima do ímã e vai diminuindo conforme vai se afastando. Como funcionam essas linhas? Elas sempre vão sair do polo norte e chegar até o polo sul. Observem a imagem aqui, ó, saindo do polo norte, chegando ao polo sul. Porém, isso acontece do lado de fora. Aqui dentro, embora não dê pra gente ver, ela sempre vai chegar aqui no sul e passar do sul para o norte. Então, ela sai do norte pelo lado de fora, chega até o sul, chegou aqui, por dentro ela passa para o lado norte. Então, são linhas fechadas que seguem. Entra no sul, vai até o norte, sai do norte, vai para o sul, e em uma linha fechada ela segue fazendo todo esse processo. E aqui a gente tem um instrumento que a gente utiliza
o ímã, que é a bússola. A bússola foi um instrumento muito importante na época das navegações, que ela fazia toda a orientação, né, para saber para onde eu queria ir. Ela tem uma agulha e essa agulha ela sempre vai apontar para o meu lado norte. Então eu tenho aqui o planeta Terra, o globo terrestre, e conforme vocês já aprenderam lá em geografia, tem a linha do Equador que divide em dois hemisférios. Hemisfério norte lá em cima, hemisfério sul aqui embaixo. Por que essa divisão? Se eu pegar uma bússola e colocar aqui, a minha bússola vai apontar o norte para cima. Essa é a orientação que eles seguiam lá nas grandes navegações e que até hoje a bússola é utilizada dessa maneira, né? O norte vai apontar para cima e o sul vai apontar para baixo. Então, por isso que a gente passou a chamar hemisfério norte e hemisfério sul. Só que aí, quando a gente foi ver na física, isso gerava um determinado problema. Se eu tenho um norte para cima, se eu pegar a minha bússola e dizer que o norte dela está em cima, porque o norte geográfico está em cima, o norte com o norte, ele vai repelir. A mesma coisa se eu disser que o sul está embaixo, o sul com o sul ele vai repelir. Então o que acontece? O planeta Terra ele funciona como se fosse um grande ímã, como se ele tivesse um grande ímã, como se ele tivesse, não tem, não existe. Então nós imaginamos um grande ímã aqui dentro, só que ele vai funcionar de maneira oposta à bússola. Como assim? Se aqui é o meu norte geográfico, significa que a minha bússola está com o norte apontado para cima. Então, o que ela está atraindo? Ela está atraindo o sul. A mesma coisa lá embaixo. Se ela está com o sul apontado para baixo, quem que ela está atraindo? O oposto dela. Quem é o oposto dela? O norte. Então, quando a gente vai falar do magnetismo, ela vai ser oposto aos polos geográficos. Então, aonde é o meu polo norte geográfico, é aproximadamente, ele não bate certinho, tá, gente? Ele é aproximadamente o meu sul magnético. E aonde é o meu norte, o meu sul, desculpa, geográfico, é o meu norte magnético. Sempre vai ser o oposto. E essas linhas, como elas funcionam? Elas funcionam exatamente como funciona o ímã. Então, sai a linha do campo magnético do norte e vai para o sul. Sai do norte e vai para o sul. Aqui é como se fosse uma bússola, por isso que ela está invertida, o sul está embaixo, o norte está em cima, mas aqui são as bussolinhas mesmo. Então, ó, tá saindo lá do polo norte, qual norte? O norte magnético, nós estamos falando do magnético. Então, tá saindo do polo norte magnético e as setinhas estão chegando aonde? No sul magnético, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a bússola, né, que ela tá caminhando nessa direção, saindo do norte e indo para o sul, lembrando do magnético. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de como ele funciona e, consequentemente, é uma amostra de como funciona também a aurora boreal ou a aurora astral, depende, né, o boreal acontece no norte e o astral acontece no sul. Então, vocês veem a imagem muito rápido saindo do norte indo para o sul, né? E o que é a aurora boreal? Ela acontece devido, na verdade, o magnetismo ele chega a expandir essa beleza, né? Em algum momento acontecem explosões do Sol e essas explosões elas atingem as linhas da Terra. E quando esse campo magnético da Terra. E quando isso acontece, ela solta aquele clarão de luzes coloridas, lindo e maravilhoso, que já teve a oportunidade de ver. Aqui, eu trouxe só um resuminho de tudo que eu falei, que o professor Giba já falou, sobre o que é magnetismo. Eles têm a propriedade da inseparabilidade. O polo magnético é diferente do polo geográfico. Para que eu tenha magnetismo, eles precisam estar ordenados, igual aquela ideia dos elétrons que a gente conversou já. E sempre que eu tiver as minhas linhas imaginárias, elas sempre vão sair
do norte, chegar no sul, elas sempre serão linhas fechadas, porque chega no sul, elas vão para o norte pelo lado de dentro, do lado de fora, do norte para o sul. E aí eu trouxe alguns exemplos para a gente conversar. Represente a força magnética exercida pelo ímã X sobre o ímã Y. Então aqui eu tenho um ímã Y e um X está deitado. Quem é que vai atrair quem? Os opostos se atraem, não é isso que a gente acabou de aprender? Então o meu ímã ele vai acabar virando. Como que ele vai virar? O norte vai ser atraído pelo sul e o meu sul vai ser atraído pelo norte. Desta maneira que vai ficar. O segundo exemplo. Um ímã em forma de barra foi dividido em 4 partes, como indica a figura abaixo. Então, eu tenho um ímã dividido em 4 partes. E aí ele quer saber no final. Se aproximarmos 2 desses fragmentos, como ilustra a figura abaixo, a força entre eles será atração ou repulsão? Então, vamos ver. Se eu cortar o meu ímã ao meio, a gente sabe que aqui já era norte, então aqui vai ter que ser sul. Aqui já era sul, então aqui vai ter que ser norte. Mas eu ainda tenho que cortar esse ímã, que vai me trazer o quê? Aqui era norte, será sul. Aqui eu já tinha esclarecido que era o sul, passará desse lado a ser o norte. Vou cortar aqui também. Cortando aqui, eu vou ter o mesmo esquema. Já era sul, tenho o norte, já era o norte, vou ter o sul. Então, eu vou ter aqui cada um dos pedacinhos correspondentes a uma letra. Então, vamos ver aqui. O N. O N é norte, já era o que tinha aqui. O meu A, ele foi o quê? Sul. O meu E, ele é o quê? Sul. E o meu D, ele é norte. Então, desse lado aqui eu tenho norte, que é o D, e desse lado aqui eu tenho um sul, que é um A. O que vai acontecer com esses 2 pedaços de ímã? Eles vão se atrair, porque se aqui é sul e aqui é norte, eles são opostos, eles se atraem. Terceiro exemplo. Uma pequena bússola é colocada próximo a um ímã permanente. Em quais das posições assinaladas na figura, a extremidade norte da agulha apontará para o alto da página? Então, ele tem aqui um ímã e alguns pontos por quais vai passar o campo magnético. Então, eu tenho a minha bússola, o norte tá aqui, né? Essa direção aqui é do norte, aqui é uma linha do campo magnético. Então, vamos pensar aqui. Se aqui é norte, quem vai estar apontando? Quem da minha agulha aqui da minha bússola vai estar apontando? Vai estar apontando o meu sul, ó. O sul é a parte sem pintar. Por que que vai estar apontando aqui? Porque o norte e o sul. Aqui, se toda a minha força vai sair do norte e vir para o sul, significa que está saindo o norte daqui. Se está saindo o norte daqui, quem vai vir de encontro? O meu sul. Aqui eu tenho o sul. Então, quem é o oposto para ele atrair? O norte. E por fim, a mesma coisa aqui. Ele sai do norte e vai para o sul. Ele vai para todos os lados, tá, gente? Então, ele saiu do norte e foi para o sul. Aqui ele está vindo do norte. Então, quem ele está atraindo? O sul. Então, quais são as minhas agulhas que estão apontadas com o norte para cima? A letra A, a agulha A, né? A bússola A e a bússola B, que é a minha alternativa A. E é isso. Até a próxima aula.